brasileiras. Em 1494, já que o descobrimento do Brasil foi em 1500. Então, nós temos algumas mentiras já montadas desde o início. Se em 1492, Duarte Pacheco já vinha para cá para fazer análises territoriais, por que nós só nascemos em 1500? Algumas dessas questões que nós temos que levantar, e isso é a verdade do Brasil. Nós precisamos estabelecer essas verdades, irmãos, e isso tem queimado o nosso coração quando a gente pega livros europeus, principalmente livros de franceses, há quem diga, os historiadores do Brasil, inclusive, professores da Universidade, da USP, de São Paulo, falam demais, de forma muito clara. Quem quiser conhecer o Brasil, tem que ir à França, tem que ir ao Louvre. E a Fundação de São Luís, ela traz esse pensamento, essa vertente que prova que São Luís foi fundada por franceses, e traz comprovações, nenhum de nós, no caso, os historiadores que já estão trabalhando nisso há 20, 30 anos atrás, eles já traziam todo o entendimento, inclusive, eu tenho aqui alguns livros. História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas circunvizinhanças, de Claude Abbeville. Hans Staden, Viagens e Aventuras no Brasil, de Luiz Antônio Aguiar. A rendição dos franceses no Maranhão, de Alexandre de Moura, Gaspar de Souza, Miguel Gonçalves, Yves Devray. E mais um livro, Os Papagaios Amarelos, de Maurice Pianzola. Todos esses livros, inclusive muitos outros, falam da fundação de várias cidades do Brasil. E essas fundações, irmãos, elas têm um propósito espiritual muito forte. Eu vou já explicar por quê. Quando nós temos hoje inimigos de uma fundação francesa, nós temos que entender qual é o motivo. Só podia ser considerado fundado um país ou uma cidade se houvesse uma missa. Se não houvesse uma missa, não podíamos dizer que a cidade foi fundada. A única cidade do Brasil que foi fundada sem uma missa foi Palmas. Isso é bom, isso é tremendo, isso é glorioso, é o centro geodésico do Brasil. Há muitas coisas para fazer em Palmas, porque estamos iniciando aí uma cultura completamente evangélica. Nós temos que entrar urgentemente, eu estava até falando ainda há pouco com o pastor, ele falou, será que nós devemos investir na educação? A igreja evangélica deve investir na educação desesperadamente, irmãos, até porque nós temos um compromisso com a verdade. E quando nós estabelecemos a educação brasileira, nós não podemos puxar saco para um lado ou para o outro, nós temos que estabelecer a verdade, amém? E essa verdade tem que ser levada a todo o povo brasileiro. Então, por exemplo, em Palmas, já que a Igreja Católica percebeu que não fundou a cidade, a primeira cidade do Brasil que não foi fundada por uma missa, eles já estabeleceram uma grande escola católica e a Universidade Católica de Palmas, do Tocantins. Então, se eles não entram com a religião, eles vão entrar com a educação. Eu costumo dizer o seguinte, para que uma igreja sem uma escola? Se não tem escola, não tem discipulado. E uma forma de discipular uma nação é com escola. Deus nos ensinou para discipular. Deus nos mandou discipular as nações. E a única forma que Lutero encontrou, que Johannes Amos Comenius encontrou, que John Wesley encontrou, e que muitos outros avivalistas encontraram, foi estabelecendo escolas em seus países. Então, para nós começarmos uma reforma nesse país, nós temos que entender que nós temos que tomar a educação desse povo. Inclusive, tomar do MEC, que está comprometido com muitas coisas anticristãs. Amém? A fundação de São Luís, ela foi correta. 8 de setembro de 1612, ela nasceu com uma missa, na presença de padres capuchinhos. Ela nasceu com algumas construções, que alguns historiadores católicos dizem que não valeu as construções, porque as construções eram de pau a pique, não eram construções de pedras. Ora, realmente hoje, nós não temos as construções de pedras da época de 1612 pelos franceses, mas, como diz o professor Antônio Norberto,
ganha, conta a história do seu jeito. Portugal ganhou. E a história que é contada da fundação de São Luís, ela é contrária. Eles não gostam de 8 de setembro de 1612. Não tem nada. Mas a missa aconteceu. Tinha construções, não eram de pedras, mas tinham construções. E por que não é válida a fundação da cidade? Porque o fundador da cidade era um pastor. Morreu o pastor e deputado do Partido dos Protestantes na França. O mesmo homem que fundou a cidade de São Luís, fundou a Guiana Francesa. E hoje, 403 anos depois, os historiadores não querem a fundação da cidade pelos franceses, porque foi um herege que fundou a cidade. Mas a saga mais importante não é essa. 1612, 1615, Portugal vem contra os franceses na cidade de São Luís para tirar os hereges de São Luís. Nessa saga, essa é a história católica. Nessa saga, Nossa Senhora da Vitória, na hora da guerra, transforma a areia em pólvora. E dá para os portugueses matarem todos os hereges que não se prostravam a Maria. E os franceses foram expulsos do Maranhão. Eles foram expulsos do Maranhão em 1612, como foram expulsos do Rio de Janeiro em 1557. Irmãos, o Rio de Janeiro foi fundado por 2 pastores. Sabe por que não vale essa fundação? Porque não teve uma missa. Descatolizar a história vai ser uma obra de arte de Deus para essa geração. Mas nós já estamos crendo que já começou. Por causa da descatolização da história de fundação de São Luís, Deus nos deu a permissão de abrir um museu. Um museu que contasse a fundação francesa de São Luís. Então, quando as pessoas entram no nosso museu, eles têm que ouvir a verdadeira história de fundação de São Luís. Nós estamos há 3 anos com essa casa, vai completar 3 anos agora, esse ano. E a casa tem sido uma bênção para a cidade. Ela já é reconhecida como o museu mais querido da cidade, pela educação dos guias. Agora imagine meninos da igreja, universitários, que nós pegamos, e quando nós voltamos dessa viagem que Deus nos levou para a Europa, nós voltamos decididos a começar esse projeto histórico brasileiro, e jovens decidiram se entregar a esse projeto. A gente passa por turnos, são aproximadamente 20 jovens, e nós tivemos que treiná-los estudando todos os livros de fundação da cidade. E se você chegar lá, né, alguns pastores aqui, amigos, já conhecem a casa, foram lá, o pastor, o bispo Nilson e Ruivo. Eles foram lá, foi você. Foram lá, foi muito bom, ficaram impactados e queriam trazer a notícia. Cadê o Ebinho? Também foi. A pastora Juliana com a esposa também foram. Enfim, Deus foi dando a oportunidade e nós já ouvimos, irmãos, cada relato, cada coisa linda, de pessoas que entram na casa e começam a chorar. Tem algo aqui que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu me lembro de uma moça recentemente que ela entrou lá e ela disse, algo me atraiu para casa. Ela disse, eu fiquei com medo de entrar, porque eu já entrei em tanto museu de macumba aqui na cidade, que eu fiquei com medo de entrar nesse, mas era exatamente esse que eu queria entrar. Quando ela entrou, ela disse que sentiu uma paz. Nós somos o 22º museu da cidade. Não temos ajuda governamental. Quando nós começamos o projeto, nós procuramos o governo, e quando dissemos que a fundação era francesa, eles disseram, não temos nenhum interesse de ter esse tema na cidade. Então nós percebemos que havia aí uma briga
entre católicos e protestantes. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado vitória nisso. E foi quando nós conhecemos o pastor José mais de perto. Já estávamos trabalhando a história protestante. Fomos passar 3 meses na Alemanha, exatamente na cidade histórica de Wittenberg, onde Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E Deus falou muito poderosamente conosco, e nós temos percebido que há uma unção de reforma vindo para a nação brasileira. Irmãos, esse ano, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela está completando no Brasil esse ano 300 anos, no dia 12 de outubro. No dia 31 de outubro é a Reforma Protestante que completa 500 anos. Nós vamos estar na Alemanha nesse dia, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, numa conferência. Não foi fácil conseguir. Eu queria aqui pedir, se o pastor José Rodrigues pudesse estar conosco. Os batistas abriram as portas para nós fazermos uma conferência missionária em Wittenberg, na Alemanha. É uma pequena igreja, mas eles estão abertos para ouvir de Deus ali. Eu estou sentindo que Deus está querendo liberar uma unção nova para a Alemanha, porque nós devemos à Alemanha. No interior do estado, quando começamos a fazer pesquisas, tivemos que ir para os últimos descendentes dos Tupinambás. E quando nós chegamos lá, os Guajajaras, eu perguntei a ela, a líder espiritual do lugar. Hoje eles têm um movimento evangélico muito forte na aldeia. E eu perguntei a ela, quem trouxe Jesus para vocês? Ela disse, quem trouxe foram os brancos alemães. Eu disse, quem trouxe o Espírito Santo? Os brasileiros. Esse também é um tema muito sério, que nós não podemos tocar nesse momento, mas eles estão pedindo que o povo brasileiro, os pastores brasileiros, deixem eles terem a igreja indígena. Isso é muito sério. Agora os pastores brasileiros estão tendo dificuldade de liberar a igreja indígena para ser igreja indígena. Igreja evangélica indígena. Mas o que mais me chamou a atenção é como Deus permitiu o envio de missionários da Europa para nós. Está na hora do Brasil dar a resposta. Vocês nos trouxeram águas nos tornozelos. Nós vamos dar para vocês o mergulho, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Amém? E diante disso, queridos, nós estudamos fizemos esses planos todos, e até eu cheguei a engavetar, confesso, todos os projetos, e botei numa prateleira esquecida e disse, olha, não é para mim isso, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu moro em São Luís do Maranhão, Nordeste, não dá. Não é para mim isso, eu estou só louca, e eu não vou ter oportunidade. E Deus permitiu o pastor José ir lá, na Casa de Cultura Huguenote, Daniel Delatouche, e ele entendeu o projeto. Ele entendeu, estava muito eufórica, né? Que ele disse assim, calma, Gláucia, calma. Eu querendo mostrar a casa em 1 minuto. Ele, calma, eu vou ficar a noite inteira aqui, não se preocupe. Mas eu estava assustada, porque eu reconheço ele como um ancião dessa nação. Uma pessoa que tem uma autoridade espiritual para liberar coisas. A partir de então, Deus vai fazer coisas poderosas. E eu falei de um sonho, de um desejo que está no nosso coração, de entrar no Rio de Janeiro. Eu confesso a vocês que eu estou apavorada. Estou com muito medo. Mas eu não vou arredar, não. Mas eu disse para o pastor José, se o senhor for, eu vou. Eu só entro no Rio de Janeiro se Deus usar a sua vida para isso. E ontem eu chorei muito porque ele disse, nós estamos juntos nisso. Nós vamos abrir a Casa de Cultura Huguenote do Rio de Janeiro. E nós vamos contar para o Rio de Janeiro e para o Brasil a verdadeira história de fundação do Rio de Janeiro. Você pode glorificar o nome do Senhor? E eu gostaria de agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de ver
as coisas acontecerem. É até assustador, irmãos, confesso. Ver as coisas acontecerem. E nós não vamos desistir, não. Nós vamos, já começamos, não temos como mais voltar atrás. Eu agradeço ao Senhor. Muitas pessoas estão nos procurando. Jovens vieram já chorando, dizendo: eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou ser guia lá, eu vou ser voluntário na casa. E isso está me assustando bastante. Deus está nesse negócio. Ele já está produzindo tudo isso. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor, por essa oportunidade. O Guilherme e a Gláucia, esposo dela, está ali. Eles estudam os começos da nossa nação. Tem 10 anos. Nós começamos agora. E temos com certeza, porque ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Então que tudo isso venha para a luz. Para que todo o Brasil conheça as suas origens. E que as mentiras de Roma sejam totalmente reveladas. Para que Deus tenha a oportunidade de anular isso. Porque o Brasil, na verdade, ele foi edificado sobre a mentira. Mas agora ele será reedificado sobre a verdade. Onde os fundamentos serão estabelecidos, restabelecidos, em relação aos judeus, aos índios, aos escravos, a maçonaria. Então eu queria fazer algumas perguntas para eles, porque eles têm estudado sobre isso, né? Ele está escrevendo um livro sobre os índios, né? Então vamos aproveitar esse casal aqui hoje. Amanhã eles estarão viajando no sábado de manhã para trazer para nós verdades, outras verdades que eles precisam, que a igreja precisa conhecer. Porque sem isso, o Brasil não será liberto. Fala aqui. Irmãos, antigamente eu ficava doido para pegar o microfone. Hoje eu luto para não pegar. Eu não consegui ficar sem pegar. Deus quer fazer alguma coisa nova, muito nova. Nova para nós, mas já é antiga. Porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho. E o evangelho que existe é o evangelho da graça, que arrebenta com a nossa soberba. Aleluia. E ela falando da reforma aqui, justo agora, a reforma. Deus quer trazer um avivamento que vai suceder através da revelação da graça de Deus. Esse que é melhor? Então, esse é avivamento. Eu quero ler as palavras de Martim Lutero, irmãos. Falando da reforma aqui. Martim Lutero disse o seguinte: eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos. E a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão: a justiça de Deus. Pois no meu entender, a justiça de Deus significava a justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. Ele via justiça só nesse ângulo. E noite e dia eu ficava ponderando, até que eu compreendi a verdade,
que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Depois disso, foi como se eu tivesse renascido e adentrado as portas escancaradas do paraíso. Toda a Escritura adquiriu um novo significado. E enquanto antes a justiça de Deus me deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para mim uma expressão de amor grandioso e de doçura inexprimível. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim uma passagem para o céu. Eu creio, pastor José, que de fato é tempo de uma nova reforma. Irmãos, nós estamos com o evangelho misturado. Eu sei o que é tentar servir a Deus pela lei, eu sei o que é isso. Sabe, eu sei o que é isso. A minha esposa está ali, ela sabe. Eu já cheguei a ponto de quase ficar louco por um avivamento que dependia de tudo que eu fizesse. É tempo de uma reforma. Sabe, essa palavra que é oportuna, eu creio que Deus quer fazer alguma coisa nova aqui nesses dias, pastor José. Deus quer fazer alguma coisa nova aqui nesses dias. Trazer essas coisas novas a respeito do Brasil, para a gente orar, entender a nossa realidade, a nossa história. Mas tem algo novo que Deus quer realizar no Brasil. Vai haver uma revolução da graça nesses últimos dias. Obrigado, Amarildo. Muito obrigado, é verdade. Deus, de fato, irmãos, essa nova reforma, nós falamos sobre ela no encontro profético do ano passado, né, naquele croquis que nós mostramos desde Israel até Israel. Podemos até mostrar, quem sabe, à meia-noite novamente, para mostrar onde está inserida, Amarildo, essa nova reforma que o senhor vai fazer, já começa a fazer no Brasil, não é? E esse encontro aqui de discípulos, de pastores, ele marca um tempo muito especial na vida da igreja brasileira e na vida da nossa nação. Eu sei que marca, porque ela está inserida nesse processo de reforma. E por isso Deus trouxe a Gláucia e trouxe o Guilherme, o esposo dela aqui, né? O ano passado passaram 3 meses na Alemanha, e eles me disseram, a gente voltou porque o dinheiro acabou, né? Então tinha que voltar, né? Mas estão indo lá de novo. Eu vou considerar a possibilidade de estar lá com vocês, quem sabe, agora vai ser época de frio, não? Início do frio dá para ir, porque naquele frio mais forte assim, não sei, aí não dá não, né? É outubro? Outubro já está começando, hein? Aquilo ali é terrível. Ok, então eu pedi para a Gláucia falar para nós mais algumas coisas. Eu vou pedir que ela comece mostrando para nós uma visão que Deus concedeu a ela, que eu não sei, me quebrou de alguma forma. Ela vai falar. Começou a ficar confuso, porque eram muitas informações, inclusive a Mackenzie. Alguém conhece a Universidade Mackenzie? Ela tem tudo que nós estamos falando e muito mais. Quem quiser saber a história protestante brasileira, estude a Mackenzie, olhe pelos sites que ela tem. Inclusive nós temos 2 professores hoje que estão trabalhando conosco dentro dessa projeção sobre o protestantismo. Inclusive dentro dessa visão protestante, irmãos, porque, por exemplo, tem evangélicos hoje que quando olham a palavra protestante ficam, não sei o que é. Nós precisamos quebrar essas barreiras denominacionais, para nós de fato descobrirmos a história do nosso país. E ficou um pouco confuso no início, inclusive eu quero indicar, porque com o pastor José as coisas correm rápido, e era um sonho nosso fazer o Face do Brasil, Fórum de Arte e Cultura Evangélica do Brasil. Era um projeto nosso, estava escondido, e eu citei para ele rapidamente, e ele já quer que aconteça o Face do Brasil. E que vai ser um fórum que nós vamos trabalhar exatamente com artistas, antropólogos cristãos, sociólogos cristãos,
pesquisadores, historiadores, turismólogos, todas as pessoas que trabalham nessa área, que inclusive não é novidade, muita gente como o Guto, muita gente já estava trabalhando essas coisas, mas estava todo mundo separado. Deus está querendo juntar essa força toda. Deus está querendo juntar todo mundo para articular toda essa situação. Irmãos, se nós não fizermos isso, eu quero dizer algo muito sério. O candomblé vai tomar o Brasil. Se nós não estabelecermos a cultura verdadeira, o candomblé vai estabelecer a cultura deles. Eles hoje, no Brasil, são cultura. Eu procurei um deputado federal para nós estabelecermos a arte evangélica como cultura no Brasil. E ele, como eu posso dizer, me enrolou. Eu soube que ele estava lutando por isso, mas nunca mais nos procurou para isso. Quando ele era vereador em São Luís, nós fizemos uma audiência pública e nós conseguimos na audiência ser aprovados. A arte evangélica é cultura no município de São Luís. Então, se hoje nós quisermos fazer qualquer articulação artística evangélica, nós temos legalidade diante das leis. A mesma coisa no Estado. O Estado do Maranhão também reconhece a arte evangélica como cultura no Estado do Maranhão. Só que esse é um trabalho que cada Estado brasileiro deve ter. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Pastores devem procurar. Ele está dizendo, meu esposo está falando que o deputado federal evangélico deu entrada no projeto da arte evangélica como cultura no Brasil, mas Jean Willis era o líder da mesa na época e tirou o projeto da mesa. Uma das coisas que mais me preocupa nesse momento é que nós não sabemos, inclusive poderemos ter nesse fórum um primeiro momento só para falar sobre conceitos, irmãos, porque a igreja ela não se preparou para esse momento. Nós não sabemos o que é patrimônio histórico, nós não sabemos o que é tombamento, nós não sabemos o que é cultura material e imaterial. Nós não temos, na verdade, nós não temos memória. E só os intelectuais brasileiros sabem. É lindo ver um intelectual brasileiro, não evangélico, defendendo a gente. Quando eles citam, vocês têm que entender que a fundação do Brasil não é completamente portuguesa. Alguns lugares do Brasil foram franceses, pelos protestantes franceses, chamados huguenotes. Eu fico, meu Deus. Se a gente falar para a igreja hoje, a igreja não vai saber. Então, nesse momento, é um momento de renovação de conceitos, e até de voltar a estudar. Porque nós vamos ter que estudar bastante para correr atrás do prejuízo. O Brasil hoje é o país mais multicultural do mundo em relação ao folclore. É o folclore mais rico do mundo. Se nós arrancarmos a cultura brasileira hoje, por exemplo, dizer que o candomblé, a macumba, a umbanda, a quimbanda, todos esses artifícios, é do diabo, o que nós vamos colocar no lugar? Se o ser humano é cultura, se o que Jesus implantou foi cultura, mudança cultural, cultura é comportamento, queridos. Sabe por que nós somos religiosos? Porque nós não trazemos o que nós conhecemos da palavra para o prático. E o prático se torna cultura. Vocês estão entendendo? Quando nós praticamos a nossa fé, nós nos tornamos cultura. Foi uma das formas que inclusive, nós conseguimos receber vitória na audiência pública, porque o secretário de cultura do município disse: vocês agora querem ser cultura por quê? O Estado é laico. Alguém já ouviu essa expressão, o Estado é laico? Ou seja, ele só usa esse artifício. E Deus me deu uma palavra. Deus falou comigo: eles vão falar que o Estado é laico. Você vai falar o seguinte, porque, irmãos, ou Deus me ensinava, ou então eu não sabia nada. E Deus falou ao meu coração: se eles falarem que o Estado é laico, diga que você faz parte do povo brasileiro. E eles se assustaram com essa expressão quando eu disse: 32% da nossa cidade é evangélica, paga impostos, não dá trabalho à polícia. E nós não somos cultura?
Queria te fazer uma pergunta, uma colocação, para esquentar um debate, né? Tem até alguns irmãos de Salvador aqui. Eu estava ouvindo aquele repórter Record, e uma igreja em Salvador começou a orar para que o centro de macumba se fechasse em frente. A mãe de santo começou a ouvir as orações, processou a igreja, ganhou a causa, a igreja teve que pagar R$1 milhão para a mãe de santo, e a mãe de santo morreu e a igreja teve que pagar. Então, a questão é, como fazer isso? Né? Porque entra no crime da intolerância religiosa. Como fazer, né? Essa pergunta é excelente. Porque uma das coisas que Deus nos deu entendimento, quando nós entramos dentro desse contexto histórico, irmãos, é que a intenção da gente, que crente, a gente quer chegar lá e realmente derrubar o santo. Sair quebrando mesmo, tacando o pé. E o Senhor falou ao meu coração: não se mova de forma física. Entre humilde no meio desse povo. Irmãos, quando nós alugamos a casa no Centro Histórico de São Luís, e a casa era a principal casa de mina, o tambor de mina foi gerado dentro dessa casa. A princesa Catarina Mina, africana, trouxe todos os rituais africanos. Para quem não sabe, o tambor de mina trabalha exclusivamente com voodoo. Ele bota só para matar. É só o bonequinho para... Não pense que isso é brincadeira, irmãos. É sério. E essa casa estava desalugada, nós alugamos a casa. Quando nós alugamos a casa, todos os dias eles vinham para a porta. Porque em São Luís, assim como São Luís, Salvador e Rio de Janeiro, eram 3 portos de navios negreiros. Então, há muita força afrodescendente nessas regiões. É Salvador, Rio e São Luís. Então, há um legado histórico de muita perversidade contra os africanos. E esse legado, eles aclamam. Em frente à nossa casa de cultura, hoje é uma casa, é uma oficina de teatro da Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente passa o dia olhando eles, homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. Já tivemos, como a nossa casa tem outros pisos, o último piso onde fica a torre de oração, dá direto para a parte onde eles ficam à vontade. A gente já viu até relações homossexuais ali. Um nível muito alto. Então, o que Deus falou ao nosso coração foi: entre calada. Não venha dizer que agora o diabo vai sair, fique calada. Nós ficamos todo o tempo, fomos afrontados várias vezes na porta, de pai de santo chegar na porta, fazer o encantamento lá, bater o pé, tacar as mãos nas paredes e dizer: vai cair, vai cair. E nós não darmos uma palavra. E eles não sabem se somos ou não crentes ainda. Eles só sentem. Eles sentem algo ruim para eles. E os nossos vizinhos começaram a nos avisar: derramaram água quente aí ontem. Se prepare que o negócio vai apertar para vocês aí. E apertando. E apertando. Tinham dias que a gente ficava... Pra vocês terem noção, a casa que nós estamos hoje, ela foi alugada pela Rede Globo na época para fazer a novela da Cor do Pecado. Toda a artimanha da novela da Cor do Pecado foi dentro dessa casa. A Casa da Preta, para quem já assistiu a novela. E nós não sabíamos de absolutamente nada da casa. A única coisa que nós sentimos é que Deus tinha escolhido aquela casa. Então, uma das coisas que eu quero dizer para os irmãos da Bahia, que inclusive nós temos esse sentimento e cremos na restauração de Salvador. Recentemente estávamos adorando na igreja e quando começamos a levantar a bandeira do Brasil, o Senhor disse: chama o Salvador para Salvador. Salvador, a Bahia não é a terra de todos os santos. A Bahia é a terra do Salvador. Ô irmãos, eu glorifiquei a Deus, porque eles não tinham outro nome para colocar não em Salvador. Realmente é um legado e nós estamos crendo na restauração da capital da Bahia, em nome de Jesus. Então, assim, o meu conselho para quem vai começar a confrontar a cultura: não dê uma palavra com as pessoas, não ore alto.
Nós temos uma torre de oração, ficamos 7 dias lá orando, sem parar, ninguém viu. Eles sentiam algo mexendo com aquele beco, mas eles não podiam comprovar, porque nós estávamos em oração em silêncio, para não mostrar que nós estávamos ali para afrontá-los. Os irmãos estão entendendo? E muitos foram convencidos já pelo Espírito Santo. A gente gosta de dizer shalom, shalom, e um dos que chegou na porta e disse assim: se é coisa de crente aqui, vai cair, vai cair. E ele usou uma frase interessante: vocês demoraram muito chegar, nós não reconhecemos vocês como cultura. E eu fiquei calada. Não demorou muitos dias, ele me chamou. Quando eu olhei para trás, ele disse: shalom. Eu não acreditei, irmãos. Shalom, shalom. Falei: não pode ser comigo. Shalom. Aí eu: shalom. Aí ele disse: eu vi um símbolo hebraico aí. Eu falei: você gosta da cultura hebraica? Ele: demais. Falei: oh, glória a Deus. Nós temos encarado muitas situações, então meu conselho é: entre calado até que o reino de Deus se estabeleça. E uma das coisas mais sérias, sabe a hora que Lutero pecou na reforma? Quando ele começou a falar grosso demais. Ele começou a achar que a Alemanha estava aos seus pés. E estava, irmãos. Um homem que conseguiu mudar um país inteiro com uma revelação. Então nós não podemos, se um dia nós nos tornarmos cultura majoritária nesse país, temos que continuar sendo humildes. Porque realmente é inadmissível não respeitar a cultura do outro. Jamais Jesus faria isso. Amém? Jamais Jesus faria isso. Então não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O meu conselho é: se você quer começar a confrontar a cultura da tua cidade, não faça, não bata o pé, não grite, não ore alto. Faça tudo lentamente, em silêncio, e o Deus do céu, que em secreto te vê, te responderá. Amém? Mas gostei demais da pergunta. Alguma outra pergunta que eu possa responder? Ok. Dentro desse patamar que nós estamos vivendo, Deus trouxe a nação brasileira para um tempo de recomeço. Amém, irmãos? Um recomeço tão sério que nós não sabemos mais em quem votar. Não é? A proposta que eu trouxe para o pastor José foi: a igreja deve levantar uma escola de governo. A igreja deve levantar uma escola para políticos. Para pessoas que têm um chamado político. Por exemplo, Daniel de la Touche morreu pastor e deputado federal, em defesa do Partido Protestante. Os Estados Unidos agora teve uma vitória em cima de uma situação difícil, mas o povo cristão, o povo protestante venceu. Há um entendimento, e nós temos que ter esse entendimento. Um político, por exemplo, que não tem nenhuma noção, por exemplo, tem uma discípula nossa, que pena que eu falei, né? Uma pessoa, ela tem dom político, ela tem dom de liderança, ela está envolvida em política, mas ela não devolve o dízimo. Eu chamei ela e disse: filha, você é corrupta. Você tem o dom político, mas você não devolve o dízimo, então você não é a pessoa preparada para estar no governo. Porque o que eu acredito plenamente, que se Deus vai levantar políticos, eles têm que ser no mínimo justos. E essa justiça começa até com a devolução dos dízimos e das ofertas. Então a proposta que nós queremos também lançar está na hora de fazermos uma escola de governo que levantem Daniel, que levantem José, homens íntegros e retos, que temam a Deus e conheçam de fato todas as formas legais de atuar na educação, na cultura ou em qualquer nível que Deus já tenha colocado em seu coração. O Fórum de Arte e Cultura Evangélica, nós também queremos fazer o máximo para adiantar, porque o tempo urge e nós precisamos começar a implantar, inclusive,
museus, casas de cultura. É muito complicado a gente, por exemplo, pastor, vocês talvez poderiam me perguntar, e qual é o acervo dessa casa? Qual é o acervo dessa casa? De forma miraculosa, nós conseguimos um acervo. Como eu disse para vocês, nós entramos há 10 anos atrás e um historiador não cristão entrou há 20 anos atrás. Então ele pesquisou, foi à França, se envolveu com a cultura francesa, brasileira. Esse cara viajou o Brasil inteiro, não evangélico. E ele começou a gastar dinheiro, inclusive ele fala muito isso, ele diz, eu vendi, foi um apartamento para investir nessa história. E exatamente a exposição dele, chamada França Equinocial para Sempre, é que é hoje a exposição que nós temos para mostrar dentro da Casa de Cultura. Dando, irmãos, todos os trâmites de como começou o Brasil. Fantástico, fantástico. Foi onde o pastor José conheceu. Mostrando como os franceses vieram, a rota francesa, perto de Cabo Verde, ali, Fernando de Noronha, e descendo para São Luís, a ilha mais próxima da Europa. Então, essas possibilidades, o acervo é a parte mais cara de uma casa de cultura. Trabalhar isso é algo muito sério, que deve ser realmente, como foi falado, algo que Deus tenha tocado no seu coração. Mas eu sei que Deus tem tocado no coração de muitas pessoas. Elas vão ser manifestadas, elas vão se manifestar. Então, a minha ideia, que inclusive conversei com uma advogada de um deputado federal evangélico lá em Brasília, e eu falei da intenção que nós tínhamos de abrir um museu da Bíblia no Brasil. Ela levou um susto. Ela disse, isso é tremendo, porque só em Brasília corre hoje, tramita hoje 98 PLs contra a Bíblia. Contra. 98, não são 9. Então, irmãos, se nós não estabelecermos urgentemente, e se você olhar 1300, 1400, 1500... 1300 com Wycliffe, John Wycliffe na Inglaterra, 1400 com John Hus na República Tcheca, 1500 com Martinho Lutero, vocês vão perceber que algo eles tinham em comum, a Bíblia. A defesa do livro. O que nós temos de patrimônio, o que nós temos de simbologia é o livro. Se nós começarmos a implantar museus da Bíblia em todo o Brasil, vamos fortalecer a palavra de Deus em todo o Brasil. Então, um dos temas que eu gostaria que nós trabalhássemos muito, se Deus nos der essa oportunidade, é de implantar a Bíblia, a história da Bíblia, como o professor Giraldi, um grande historiador brasileiro, também um pastor, reverendo Giraldi, Antônio Giraldi, a professora Ruth Salviano, também uma pessoa extremamente preparada. Depois de tudo isso que nós começamos a conhecer, homens e mulheres de Deus, que inclusive a professora Ruth Salviano me fala, pastor, eu não tenho uma oportunidade na igreja, porque eu falo de história. E um político brasileiro, evangélico, um homem de Deus, me procurou e disse assim, nós fizemos um fórum em Imperatriz, irmãos, de 7.000 pessoas que a igreja tem, foram aproximadamente 50 para um fórum de cultura e política. Uns 50. E aquele político bem preparado, eles me convidaram de São Luís para ministrar, eu fiquei olhando assim, poucos irmãos interessados no assunto, e o pastor falou assim, mas se fosse de sexo, no casamento, fora do casamento, sei lá, é o assunto que mais comove, ele falou comigo. Mas parece que sobre cidadania não está impressionando, não. E eu fiquei um pouco preocupada. Mas eu creio que Deus está renovando as nossas mentes e gerará uma transformação nesse país. Amém? Ok, a pergunta do Sula é muito interessante. Já existe a cultura protestante, dá para criar uma cultura sem ser a protestante? Dá, ela precisa ter raízes.
ok? Mas o que o candomblé, por exemplo, está fazendo no Brasil, eles estão criando uma cultura. Por exemplo, esse momento histórico do candomblé no Brasil, eles hoje são cultura, reconhecidíssimos por artistas, por políticos e etc. Eles são tão renomados nisso, são tão fortalecidos nisso, que inclusive já denunciaram e já processaram a Igreja Universal do Reino de Deus por causa de palavras que a Igreja Universal usam, que eles dizem que é preconceito contra eles, processaram, e todos os pais de santos se reuniram contra a Igreja Universal, por causa de palavras como despacho, que a igreja usa muito lá. Quem aqui está sofrendo um despacho, não sei o quê? Eles proibiram a igreja de usar essa palavra. E encosto. Essa palavra foi proibida pela Igreja Universal, pela lei. A palavra encosto. Então, a Igreja Universal não pode mais usar. Eu estou falando isso porque um pai de santo do Rio de Janeiro, que me segue no Facebook, postou. E eu achei chocante a situação. E eles todos estão reunidos para transformar, irmãos, algo sério. A cultura candomblé, da macumba, da bruxaria no Brasil, já está sendo chamada no exterior de cultura afro-brasileira. Ela já está sendo reconhecida e vendida para outros países como a religião genuinamente brasileira. Então, nós podemos criar uma cultura? Podemos. Mas cultura não se faz da noite para o dia. Cultura é algo gradativo, lento, que deve ser implantado com muito cuidado. Porque se você criar uma cultura como o PT estava criando, as pessoas vão perceber como nós percebemos. Cultura é algo que está dentro de nós e deve ser manifestado. Os irmãos estão entendendo? Se nós não manifestarmos isso, por exemplo, uma festa bíblica que o Brasil todo comemora, assim, muitos crentes estão comemorando. Festa dos Tabernáculos. Algum político brasileiro deve entrar no governo federal e pedir para que essa festa seja reconhecida como cultura imaterial do Brasil. Os irmãos estão entendendo? E aí nós vamos começar a estabelecer cultura. Esses são os passos. E isso deve ser urgente. Porque, como é lento o processo, talvez, pastor José, nós só vamos viver, de fato, uma cultura evangélica no Brasil daqui 100 anos. Se começarmos agora. Cultura não se faz da noite para o dia, irmãos. Não se estabelece. Tudo bem, se Deus derramar um avivamento mais poderoso do que já está derramando, e esse avivamento não ficar na gaveta, esse avivamento ser colocado debaixo do braço, chegar na porta da igreja do Castelo de Maria e pregar as 95 teses. Só vai se transformar em reforma quando de fato for mostrado o que nós queremos. Os irmãos estão entendendo? Boa noite, pastora Glaucia, sou pastor Marcos. Eu estudei no Liceu Maranhense, em São Luís, no ensino médio. No final da década de 80, para início da década de 90, eu estava no seminário, terminando minha faculdade de teologia. E já naquele tempo, eu fiz missiologia e foi feito algumas dinâmicas dentro do curso para que fôssemos algumas religiões aqui em Brasília, onde eu fiz o curso, e se trabalhava muito essa ideia de fomentar nos alunos a ideia de contracultura. E a minha pergunta está em cima dessa palavra contracultura. Antes, porém, eu quero dizer para a irmã que eu concordo contigo quando a irmã disse que nós temos que começar agora para que daqui a 100 anos tenhamos uma cultura evangélica. Porque na minha
pequena experiência, eu acho que nós estamos perdidos como evangélicos nessa questão de cultura e outras coisas mais. Há uma miscelânea de coisas que estão querendo fazer dentro da igreja e através da igreja, que trazem uma confusão para essa manifestação cultural, né? Nós estamos lá, eu moro numa cidade pequena de Brasília, e você não imagina a dificuldade que é para você terminar, por exemplo, um monumento da Praça da Bíblia. Um monumento só. Já tem quase 7 anos, nós estamos tentando fazer o monumento, depois que já está aprovado a praça, tudo certinho. Mas a minha pergunta é, como, diante desse desafio tão grande que a irmã está dizendo, que eu concordo contigo, né, temos que começar a lançar as bases e lançar de uma maneira que seja realmente conquistável, porque tem coisa que a gente não vai conquistar, e nós estamos nos perdendo, porque tem muita coisa, como eu disse, dentro da igreja que está tirando esse foco. Mas lá no final da década de 80 já se falava que nós temos que ser a contracultura. Então eu já aprendi com a irmã hoje que, se eu não estou enganado, que essa expressão já é problemática. Então, como resolver não só essa questão problemática no nosso meio, como outras mais que nos ligam à cultura que a irmã está propondo de cultura cristã? Ele falou de um ponto cultural que nós chamamos de contracultura, que é exatamente o confronto à cultura existente e majoritária, a cultura de massa. Porque a cultura de massa, ela é produzida por um todo, por um povo grande. E nós, mesmo hoje, sendo uma cultura, vamos dizer que 40%, eu não sei quantos somos no Brasil hoje como evangélicos, apesar das diferenças de doutrina, mas nós temos pouquíssima influência cultural. E isso é tão sério, irmãos, tão sério que, no caso da contracultura, eu também não concordo com a contracultura, porque ela vai bater na cultura. E o meu posicionamento é a substituição gradativa. Ou seja, se nós acabarmos com o carnaval, nós precisamos estabelecer uma celebração no Brasil que faça algo tão poderoso quanto fez o carnaval. Então, eu acredito muito na substituição, ok? Então, na minha opinião, a contracultura, ela pode prejudicar nesse momento. Nós devemos, nesse momento, estabelecer conceitos, valores culturais que os crentes, de fato, têm. Aquilo que nós trazemos como o nosso comportamento natural, nada forçado, nada programado. Esse é o perigo de criar. Porque, de repente, a gente vai... para criar uma cultura, nós vamos organizar tanto que nós poderemos gerar robô. Isso não é cultura. Cultura é algo que está dentro de nós. Por exemplo, o açaí está dentro de nós. Não é assim ou não? Muita gente no Brasil, eu tinha pavor de açaí, mas sangue de índio, irmão. Quem não tem sangue de índio nesse país? Eu não, nos dias que eu experimentei, eu disse, opa, que coisa boa, né? Então o Brasil inteiro toma açaí. Piqui, por exemplo. São coisas nossas, ok? A questão da contracultura, que inclusive, eu gostaria, cadê o pastor que falou? Vamos estudar mais sobre esse assunto é muito sério, sobre cultura, contracultura, pós-cultura, pré-cultura, as culturas que existem. Nós temos que trabalhar todas essas vertentes para, de fato, sabermos o que nós estamos querendo implantar no Brasil, que eu acredito que deva ser algo leve, né? Algo não forçado, para que o povo brasileiro não sinta. Uma das formas que a cultura vigente percebeu, vou dizer algo para vocês muito sério, uma das formas que o diabo usou para parar a cultura evangélica no Brasil, por exemplo, a maior força que nós temos no Brasil é a nossa música. Sim ou não? A nossa música teve a capacidade de sair das igrejas e entrar nos bares. Hoje, grupo de pagode não evangélico, show de todo mundo de fora, canta música evangélica no palco, sim ou não? Irmãos, que dimensão de avivamento. Eu me maravilhei quando eu comecei a ouvir grupo de pagode cantando, entra na minha casa, entra na minha... Eu falei, meu Deus, o avivamento chegou. A questão foi
que eles sabem o que é cultura, irmãos. E eles sabem, olha, os sociólogos do Brasil estão extremamente interessados em nos parar. Eles já se reuniram, eu estou falando isso porque a revista Época lançou uma enquete. Ela disse, se o Brasil continuar se convertendo ao Evangelho, em 2020, eles serão absolutos, maioria. Irmãos, para sociólogo, antropólogo, PT, comunista, vamos dar um jeito de parar isso aí. Não demorou, eu estou fazendo análises. Não demorou, a Rede Globo comprou o passe de todos os artistas que faziam sucesso no Brasil evangélico. Eu estou falando algo sério. Comprou os caras profetas de Deus, que vendiam no Brasil inteiro. O que aconteceu? Mexeu com a economia do povo evangélico. Então, se a Som Livre comprou todos os artistas evangélicos, e esse dinheiro que antes ia para os artistas evangélicos, ou para obras missionárias, como o caso do Ministério Grande Brasileiro, que enviava o dinheiro para uma casa de missões na Índia. Se eles compraram os direitos autorais, fonográficos, desse Ministério de Louvor, para onde vai o dinheiro agora? Para o Big Brother Brasil. Eu me levantei na época e tentei avisar para quem eu pude. Alguns pastores e apóstolos disseram para mim, tu tá louca. A Rede Globo é a maior missionária que Deus vai levantar nesse país. Eu falei, o quê? Missionária? A Rede Globo nunca teve pacto conosco, ela quer é o dinheiro dos evangélicos. Então, queridos, arrancou, e os irmãos, a igreja, claro, a igreja, ela é santa, a igreja, eles sabem, inclusive, que a igreja não compra pirata. Então, é um dinheiro certo. Eu me lembro de um artista evangélico lindo, fascinante, as canções lindas, que ele disse, irmãos, foi ridículo o que o diabo fez com os nossos artistas. Eu estou falando de cultura. Foi uma forma de deter o crescimento evangélico brasileiro. Ora, se eles pegaram todos os ícones da música evangélica brasileira e compraram para eles, e agora disseram, inclusive, as músicas que vocês vão cantar são essas, assim, desse tipo, assim, inclusive canta com os padres, para ficar um negócio unido, para não dizer que vocês são diferentes. Irmãos, foi uma jogada babilônica. Foi uma jogada de mestre. Essa confusão artística que nós estamos vivendo nesse momento, não era para estarmos vivendo, se os conselheiros desses artistas tivessem dito, essa aí é do diabo, pula fora. Ora, os artistas disseram, a Rede Globo é grande demais, nós vamos para lá. Irmãos, se eles já chegaram lá porque Deus mandou chegar, a Rede Globo nunca ajudou. Se eles chegaram naquele nível, foi sozinhos, com a presença de Deus e a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles não precisariam nunca mais, inclusive, eu estava crendo na falência da Som Livre. A Som Livre ia falir, irmãos. A Som Livre ia falir porque não vendiam mais. Eu ouvi o diretor da Som Livre dizer, por que vocês contrataram os artistas evangélicos? Eles disseram, porque vende muito. Agora eles estão controlando a impressão dos CDs, eles estão controlando as cópias, eles só colocam para vender quantas cópias eles querem no Brasil. É só vocês perguntarem para alguns artistas que estão sofrendo esse dano. Então, uma forma que os sociólogos, antropólogos, economistas, que não estão nada interessados, inclusive outro ponto, pastor José, muito interessante, toda cultura se faz com heróis. Não se faz cultura sem heróis. Sérgio Moro, nesse momento, é um herói nacional. Ele precisava ser levantado, já que a igreja não tinha um na hora. Porque, na verdade, esses heróis eram para estar dentro das igrejas. Para, nesse momento de caos, o Senhor levantar cada um
como um vendaval para tocar a política dessa nação. Quando Davi pegou o governo de Israel, ele estava desmoralizado, sim ou não? Saul tinha deixado Israel desmoralizado. E uma das coisas que Deus começou a restituir, em primeiro lugar, foi fazer Davi matar Golias para levantar um herói nacional. Então, nesse momento, eu estou falando isso diante do Senhor e em nome de Jesus. Eu digo, Deus, se o Senhor não levantar heróis, inclusive eles vão lutar para desmoralizar aqueles que ainda são quase heróis. Podem observar os escândalos que estão sendo montados contra os pastores de televisão brasileira. Quando acabarem todos os artistas, eles são produtores de cultura, irmãos. Quando acabarem todos os pregadores inteligentes com escândalos, a igreja enfraquece. Assisti anteontem, a gente foi na pizzaria aqui em Trindade, e o pouco que a gente olhou a televisão, tem um seriado da Rede Globo chamado Crentes. Alguém já viu isso? Crentes. Todo mundo é pastor, irmão, o cenário é totalmente evangélico, tirando brincadeira, tirando onda, um hora, outro tira oferta. A Rede Globo fez isso. O que eles puderem fazer para envergonhar, escandalizar, levar ao descrédito a igreja evangélica, eles vão fazer. Deus vai nos tomar com essa unção de levantar uma nova liderança para a nação brasileira. Nós vamos restituir a nossa autoridade. Pois não, pastor. Você. Eu estava ali ouvindo, fiquei um tanto quanto incomodado. Você não acha que essa mudança que você citou da Som Livre, que aconteceu com esses artistas gospel, você não acha que isso é a cultura da teologia da prosperidade? E esse grupo, nós não devemos colocar expectativa de uma mudança na cultura do reino, porque com esses eu não contaria no meu barco. Não sei o que você pensa. Em 2010, Deus me falou sobre essa onda de mamon no Brasil, que ia derrubar muitos pastores e artistas. O que o pastor colocou é algo delicado. Não confiar em artistas evangélicos. Então nós estamos sem políticos, sem heróis, sem artistas.